Alexandre, agora falo consigo para tentar perceber qual é que é a sua opinião relativamente a este conflito, porque trata-se efetivamente de um conflito político, mas sobretudo terrorista. Bem, antes de mais, obrigado pelo convite e, em primeiro lugar, aquilo que há a reconhecer é que se trata de um ataque de uma organização terrorista a um Estado soberano, às populações de um Estado soberano, neste caso o Estado de Israel, que é amigo de Portugal, que é um Estado com quem Portugal tem excelentes relações diplomáticas. Em segundo lugar, naturalmente também reconhecer que Israel tem o direito a defender-se deste ataque terrorista. Já o está a fazer. E já o está a fazer, naturalmente. E, em terceiro lugar, também expressar ao povo de Israel, às suas autoridades, não só a nossa solidariedade, mas também o apoio internacional. E eu penso que, do ponto de vista político, tem sido unânime e consensual um pouco por todo o mundo, e nomeadamente das entidades mais relevantes, nomeadamente os Estados Unidos, nomeadamente a Comissão Europeia, e também, no caso português, não só naturalmente o Grupo Parlamentar de Amizade, mas também o próprio Ministro dos Negócios Estrangeiros, João Cravinho, também teve a oportunidade de realçar este direito à defesa do Estado de Israel, de condenação dos atentados terroristas, mas também o Presidente da República, como acabámos de ouvir, e o próprio Presidente da Assembleia da República também já teve a oportunidade de se expressar. Portanto, há um grande consenso de que não se resolve nenhum problema através deste tipo de soluções. Aliás, como é que se resolve? A melhor forma de resolver este problema será, naturalmente, as partes envolvidas. Não é necessariamente o Estado de Israel e o Hamas, porque o Hamas é uma organização terrorista. Portanto, teremos sempre de colocar o tema entre um diálogo, como já existiu no passado, mas infelizmente sabemos que nos últimos anos esfriou, que é o diálogo entre o governo de Israel e as autoridades de Israel e a autoridade palestiniana, que neste caso não está neste conflito. Isto é um conflito do Hamas que, como sabemos, não é o representante legítimo do povo palestiniano na sua luta pela autodeterminação e pela garantia que pode ter uma solução de dois Estados, como é também a posição da diplomacia portuguesa. Aquilo que nós temos aqui, para as pessoas perceberem, é um grupo terrorista, o Hamas, que controla Gaza e que, a partir de Gaza, preparou este ataque brutal. Qual é a solução futura? A solução futura terá sempre de partir de um diálogo entre as respectivas partes, entre israelitas e palestinianos, mas com as suas autoridades. De um lado, o Estado de Israel e os seus democraticamente eleitos representantes, e aquela que é a autoridade ou a organização, que, embora que sabemos tem estado com algumas dificuldades também pela existência desta organização terrorista, o Hamas, apoiada também por alguns países na região, mas aquilo que para nós, no Grupo Parlamentar de Amizade, é mais relevante, e aquilo que é uma posição que é importante tem vindo a ser feito um caminho na região, e os acordos de Abraão foram importantes nesse sentido, de criação de amizade e de relações diplomáticas entre Israel, os Emirados Árabes. Aliás, neste momento estão em curso negociações e o objetivo de se estabelecerem relações diplomáticas entre Israel e a Arábia Saudita. São estes passos, aliás, como dizia o Presidente da República, que permitem garantir que há estabilidade na região. Mas acredita que pode acontecer a curto prazo? Os acordos de Abraão já são uma realidade, os acordos com o Bahrein, com o Marrocos, com os Emirados Árabes Unidos. Aquilo que se tem vindo a falar nos últimos tempos é de um aproximar e de o objetivo de manter relações diplomáticas, portanto, alargar aquilo que é o círculo da paz e o círculo da estabilidade entre Israel e os seus vizinhos. Com o Hamas, naturalmente, nós estamos a falar de uma organização terrorista que controla um território, neste caso, que é a faixa de Gaza. Aquela que é a minha posição é de que, sim, nós no futuro devemos sempre trilhar o caminho de garantir que os dois povos conseguem chegar a este objetivo da paz e que esse deve ser um diálogo entre as duas partes, entre Israel e, neste caso, entre a autoridade palestiniana, que não é, como disse há pouco, o Hamas, até é outra força política dos palestinianos, que é a Fatah. Ora, nós sabemos que hoje há esta duplicidade, portanto, há um conflito entre israelitas e palestinianos, mais global, e depois há, mesmo dentro dos palestinianos, este grupo terrorista, que é o Hamas, e a autoridade palestiniana, como sabemos, tem tido dificuldades também de afirmação. Portanto, mais do que nós pensarmos naquele que é a situação hoje, porque essa hoje é grave e deve ser condenada por todos e está a ser fortemente condenada, é olhar para formas de podermos resolver a médio prazo um conflito que já se perpetua há décadas, mas também não podemos ter a mínima tibieza entre um Estado e uma organização terrorista, e um Estado amigo de Portugal, e aquilo que esta organização terrorista está a fazer com ataques indiscriminados a civis, a crianças. Há neste momento famílias israelitas que estão, por exemplo, no sul do país, como era aqui nos dito há pouco, que estão nos seus abrigos em casa,
Gaza, porque nas ruas estão terroristas Era isso. palestinianos. Exatamente, e era